As palavras têm poder, muito mais do que você imagina. Elas podem construir sua imagem ou destruí-la. Podem abrir portas ou fechá-las para sempre. O filósofo estoico Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. E essa não é apenas uma lição de sabedoria, é uma estratégia de vida. A verdade é que pessoas verdadeiramente inteligentes, emocionalmente maduras e conscientes do seu valor evitam dizer certas coisas, porque sabem que quem fala sem pensar revela mais sobre si do que gostaria. Revela insegurança, falta de autocontrole e até imaturidade. Por isso, neste vídeo, você vai descobrir 10 coisas que pessoas inteligentes e sábias evitam dizer. E prepare-se, porque talvez você esteja dizendo algumas delas sem perceber. 1. O perigo de dizer "eu já sei". Sabedoria estoica em sua essência. É impossível aprender aquilo que você acha que já sabe. Marco Aurélio. Silêncio. O verdadeiro aprendizado começa no exato momento em que calamos o ego. Quantas vezes, diante de uma lição, sua mente se apressa em sussurrar: eu já sei disso. Mas cuidado! Essa frase, que parece inofensiva, é na verdade um muro invisível, erguido não contra os outros, mas contra si mesmo. Quando dizemos "eu já sei", não estamos demonstrando sabedoria. Estamos apenas protegendo aquilo que mais teme ser ferido: o ego, o orgulho de parecer sábio, a vaidade de parecer preparado. O estoico não se gaba do que sabe. Ele sabe que nada sabe em absoluto. Ele entende que até o eco de uma verdade repetida pode soar diferente aos ouvidos de quem está atento. Epicteto nos lembra: temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir 2 vezes mais do que falamos. O verdadeiro sábio se senta, observa e permite que até o mais simples sopro da vida lhe traga novos aprendizados. Porque até aquele que pouco sabe pode, sem querer, ensinar algo grandioso. Marco Aurélio, imperador do maior império do mundo, se ajoelhava diante de si mesmo em seu diário e escrevia: se alguém me convencer de que estou errado, mudarei sem hesitar, pois busco a verdade, não o meu próprio orgulho. Isso é grandeza, isso é força, isso é liberdade. O ignorante finge saber. O sábio se permite não saber para poder então aprender. Por isso, da próxima vez que sua mente te soprar "eu já sei disso", responda com humildade: talvez sim, mas estou aberto a ouvir de novo. Porque o conhecimento que se repete se aprofunda, e o que se aprofunda transforma. O verdadeiro estoico não busca parecer sábio, ele busca ser. Silenciosamente, humildemente, diariamente. 2. Isso é uma bobagem, o orgulho que te faz pequeno. É impossível ser ensinado àquele que pensa saber tudo. Epicteto. Cuidado. Toda vez que sua mente apressa-se em julgar: isso é uma bobagem. Isso não serve para mim. Você não está rejeitando apenas uma opinião. Está fechando a porta para um pedaço da realidade que talvez você ainda não enxergue. Desprezar aquilo que não compreendemos é um reflexo do ego, não da sabedoria. O ignorante ri do que não entende. O sábio observa, reflete e se pergunta: o que eu posso aprender com isso, mesmo que pareça inútil? Epicteto nos ensinou: nenhum homem é capaz de aprender aquilo que acha que já sabe. E Marco Aurélio reforça em seus escritos: escuta com atenção, mesmo os tolos têm algo a dizer. O estoico não despreza. Ele sabe que toda perspectiva, por mais limitada que pareça, carrega um fragmento da verdade. Às vezes, o que você chama de bobagem é só algo que você ainda não entendeu por completo. O fraco desmerece para parecer forte. O inseguro desvaloriza para se sentir superior. Mas quem precisa diminuir o outro já se colocou abaixo. Sábio não é aquele que concorda com tudo, mas aquele que sabe discordar sem desrespeitar, que sabe questionar sem humilhar, que sabe ouvir sem se sentir ameaçado. Porque a arrogância grita, mas a sabedoria sussurra. Por isso, na próxima vez que sua mente tentar descartar algo como bobagem, respire, observe e lembre-se: o universo te fala até nas vozes que você prefere ignorar.
O verdadeiro estoico nunca perde uma oportunidade de crescer, nem mesmo quando ela vem disfarçada, de algo que ele julgava sem valor. 3. Isso é injusto, o lamento que te enfraquece. Há um sussurro constante na mente dos que não despertaram. Isso é injusto. Por que comigo? Porque a vida é assim. Mas o universo não responde. Ele simplesmente é. A vida não negocia com os nossos desejos. Ela não pergunta se estamos prontos, se achamos justo, se estamos confortáveis. Ela apenas segue, indiferente às nossas queixas. Sêneca, com sua voz atravessando os séculos, nos alerta. Não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. E o que é a reclamação, senão a mais cruel perda de tempo? Gastar energia gritando contra o vento, esperando que o mundo mude, enquanto você permanece imóvel. O estoico não se rende a esse ciclo. Ele não entrega sua alma ao lamento estéril. Quando algo parece injusto, ele não pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Ele pergunta: está sob meu controle? Se sim, age com força, com dignidade, com propósito. Se não, aceita. Não como quem se entrega, mas como quem entende que lutar contra o incontrolável é desperdiçar a própria vida. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Compreenda isso e encontrará a força. Reclamar é fácil, apontar o dedo é fácil. Dizer isso é injusto é confortável, porque nos dá a ilusão de que somos vítimas. E a vítima não precisa mudar, nem agir, nem se responsabilizar. Mas isso não é caminho de gente forte. Não é caminho de quem busca a liberdade interior. O estoico escolhe outro caminho, o caminho silencioso da ação. O caminho austero da aceitação da realidade como ela é, não como gostaria que fosse. E é nesse caminho que ele descobre um paradoxo poderoso. Quando você para de reclamar, o mundo não muda, mas você muda. E então tudo muda. 4. Eu prometo. O peso das palavras vazias. Cuidado com o som fácil das promessas. Elas são leves na boca, mas pesam e muito quando não cumpridas. O mundo está cheio de vozes que juram, que garantem, que prometem, mas vazio de ações que sustentem essas palavras. Epicteto nos alertava com sabedoria. Não fale sobre sua filosofia, viva de acordo com ela, porque no final, ninguém se importa com o que você diz que vai fazer. O mundo observa o que você realmente faz. Prometer é sedutor, é oferecer ao outro e a si mesmo a ilusão do compromisso. Mas uma promessa não cumprida não é apenas um erro, é um desgaste silencioso que corrói sua credibilidade, que quebra a confiança, que enfraquece sua própria alma. O estoico entende que palavras são sementes e que, se não forem regadas por ações, apodrecem no vazio. Marco Aurélio nos lembra: perca menos tempo discutindo sobre como ser bom, seja. O verdadeiro sábio não diz, eu vou mudar. Ele muda, não anuncia, a partir de agora eu serei melhor. Ele simplesmente é. Porque quem precisa se explicar o tempo todo, quem vive prometendo, na verdade, está tentando convencer mais a si mesmo do que aos outros. O estoico é diferente. Ele aprendeu que menos promessas, mais disciplina, menos discursos, mais exemplo. Ele entende que o respeito não se pede, se constrói. Que a confiança não se exige, se merece. Que a transformação não começa na boca, começa nos pés, no caminho trilhado, no silêncio das escolhas diárias. Por isso, da próxima vez que seus lábios quiserem soltar um "eu prometo", pause, respire. E lembre-se, mais poderoso do que qualquer promessa é o som das suas ações ecoando no mundo. 5. A culpa não foi minha, a mentira que te enfraquece. No instante em que você diz, a culpa não foi minha, pode até aliviar seu ego, mas condena sua alma à estagnação. Fugir da responsabilidade é como tentar fugir da própria sombra. Inútil, cansativo. E no final, ela sempre te alcança. Sêneca, com sua voz atravessando séculos, nos lembra: errar é humano, persistir no erro por orgulho é loucura. E, de fato, nada corrói mais sua força, sua imagem, sua dignidade, do que apontar para fora quando o erro nasceu dentro.
O tolo se esconde, o fraco se justifica, o covarde procura culpados. Mas o sábio assume, olha nos olhos do próprio erro e diz: sim, eu falhei, não por prazer na dor, mas por entender que não há crescimento sem responsabilidade. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: se você se depara com um erro, corrija-o. Se não puder, aceite-o com serenidade. Porque a vida não exige perfeição, ela exige coragem. Coragem para reconhecer que falhou, para aprender, para ajustar o caminho e seguir. Quem foge do próprio erro, foge do próprio crescimento. Quem se esconde na desculpa, se aprisiona na mediocridade. Mas quem assume, liberta-se. Porque entender onde errou é exatamente onde começa o acerto. O estoico sabe que admitir uma falha não o torna menor. Pelo contrário, o torna grande, o torna forte, o torna livre. Por isso, da próxima vez que sua boca quiser dizer: a culpa não foi minha, pause, olhe para dentro e pergunte-se com honestidade brutal: a qual parte disso me pertence? Porque fugir dos próprios erros é fugir de si mesmo. E assumir é o primeiro passo para se tornar aquilo que você nasceu para ser: inabalável, livre, sábio. 6. Sabe, eu estou planejando. O poder do silêncio estoico. Cuidado com o desejo apressado de contar ao mundo seus planos, porque ao falar demais, você acende uma fogueira que queima antes do tempo. Uma falsa sensação de progresso, sem ter dado um único passo real. E mais do que isso, ao expor seus sonhos, você os entrega frágeis nas mãos das opiniões, das dúvidas, dos julgamentos e até das invejas alheias. Marco Aurélio nos lembra: a melhor vingança é ser diferente daquilo que te feriu. E eu te digo, a melhor resposta ao mundo não está nas palavras, está nos resultados. O estoico não precisa anunciar sua transformação. Ele simplesmente transforma no silêncio das manhãs, na disciplina dos dias, no compromisso que ninguém vê. Quem fala demais sobre o que vai fazer já busca no aplauso antecipado uma satisfação que não merece, porque não foi construída, não foi conquistada. Epicteto também nos alerta: quando alguém se gaba de como vive segundo seus princípios, desconfie. O verdadeiro filósofo não se exibe, vive. O sábio entende que o crescimento acontece no invisível, no que não se posta, no que não se compartilha, no que se vive em silêncio. Falar pouco, fazer muito, essa é a lei dos fortes. Porque o barulho não constrói, o discurso não edifica, o ruído das promessas não move montanhas, mas o silêncio da disciplina, esse sim, esse transforma destinos. Por isso, guarde seus planos no abrigo seguro da sua determinação. Alimente-os com foco, regue-os com consistência e permita que um dia sejam tão grandes que não precisem ser anunciados, apenas notados. O mundo não precisa saber o que você está planejando. Ele saberá quando for impossível não ver. 7. Eu não tenho tempo. A ilusão que te mantém estagnado. Cuidado. Toda vez que sua boca pronuncia eu não tenho tempo, o universo em silêncio te responde: não é falta de tempo, é falta de prioridade. A verdade, por mais desconfortável que pareça, é simples. Todos, absolutamente todos, têm as mesmas 24 horas. O que diferencia os fortes dos frágeis, os sábios dos perdidos, é o que cada um faz com elas. Sêneca já nos alertava, com a lucidez de quem entendeu a vida. Enquanto adiamos, a vida passa. E passa, silenciosa, implacável, indiferente às nossas desculpas. Quando você diz: não tenho tempo para cuidar de mim, não tenho tempo para aprender, não tenho tempo para aquilo que importa, o que está dizendo, na verdade, é: isso não é importante o suficiente para mim. O estoico não se engana. Ele não terceiriza suas responsabilidades. Ele entende que tempo não se acha, se faz. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: você deveria se levantar a cada manhã e se perguntar: o que está realmente ao meu alcance hoje? O tempo não é algo que você perde, é algo que você entrega, consciente ou inconscientemente. E a pergunta é: para quem? Para quê? Para onde tem escorrido seus dias?
Quem vive dizendo não tenho tempo, na verdade está dizendo não domino minha própria vida. Estou à mercê do mundo, das distrações, dos outros. Mas o estoico escolhe diferente. Ele entende que cada sim que dá é um não para todo o resto e que cada não bem colocado é um grito de liberdade. Por isso ele aprende a dizer sem culpa: isso não é prioridade para mim agora. E ao fazer isso, liberta-se da mentira confortável e abraça a verdade transformadora. A vida não espera, o tempo não volta, o amanhã é uma ilusão frágil. Por isso, guarde essa lembrança como um mantra. Quem não tem tempo para o que importa, terá tempo mais tarde para lidar com as consequências de ter ignorado. O estoico não espera, ele age aqui, agora, no presente, porque é tudo o que de fato existe. 8. Eu sempre fui assim. A prisão invisível que você mesmo construiu. Cuidado. Toda vez que sua boca solta quase sem perceber, eu sempre fui assim, você não está apenas descrevendo quem é, você está decretando quem não permitirá ser. Porque essa frase, disfarçada de autenticidade, é na verdade uma sentença silenciosa de estagnação. O estoico entende que ninguém é uma obra acabada. Somos argila nas mãos da própria consciência, sempre moldáveis, sempre inacabados. Marco Aurélio nos lembra: o que não faz bem à colmeia, não faz bem à abelha. E o que não faz bem a você, não pode continuar sendo você. Apegar-se a um velho padrão, a um velho eu, a velhos hábitos, é como carregar correntes e chamá-las de joias. Sempre fui explosivo. Sempre fui desorganizado. Sempre fui assim, impaciente, ansioso, desconfiado. E desde quando ser velho é sinônimo de ser certo? O passado explica, mas nunca justifica. Sêneca nos alertava com precisão cirúrgica. A vida, se bem vivida, é longa o suficiente. Mas viver bem exige coragem para se despir do que já não serve. O estoico entende que todo dia é um convite silencioso à transformação. Não porque o mundo exige, mas porque a própria natureza da vida é mudança. O rio nunca é o mesmo rio, e você nunca precisa ser a mesma versão de ontem. O apego a uma identidade limitante não é amor próprio, é medo. Medo do desconforto que vem com o crescimento. Medo da dor que acompanha a evolução. Mas há um segredo que os sábios conhecem. Permanecer pequeno dói muito mais. Por isso, toda vez que seu ego quiser gritar, eu sempre fui assim, responda com firmeza: mas eu não sou obrigado a continuar sendo. Porque a verdadeira liberdade começa quando você para de se definir pelo seu passado e começa a se construir no presente. O estoico não se envergonha de mudar. Ele se envergonha sim de permanecer escravo de si mesmo, quando já poderia ser livre. 9. Isso não vai funcionar. O peso invisível do pessimismo. Cuidado. Há uma armadilha sutil que rouba sonhos antes mesmo que eles nasçam. Ela se disfarça de prudência, de realismo, de maturidade. Mas no fundo é só medo. Medo com outro nome. Toda vez que sua mente te sussurrar, isso não vai funcionar, saiba, você não está prevendo o futuro. Está apenas afogando soluções nas águas turvas do pessimismo. Epicteto já nos alertava. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E é verdade. O problema não é o desafio, é a lente escura que você escolhe colocar sobre ele. Pessoas sábias não são ingênuas. Elas veem os riscos, os obstáculos, os ventos contrários. Mas em vez de perguntar por que não vai dar certo, elas questionam com firmeza. O que pode dar certo? O que está ao meu alcance melhorar? Marco Aurélio escreveu em suas meditações: se está ao seu alcance, não reclame. Se não está, não se perturbe. O estoico entende que o pessimismo é uma prisão construída com tijolos de pensamentos automáticos, alimentada pelo medo, reforçada pela inércia. Dizer isso não vai funcionar sem sequer tentar. É se ajoelhar diante de um problema que talvez nem exista. É entregar a vitória para o fracasso, sem nem ter entrado no jogo. O sábio não se ilude achando que tudo será fácil.
Mas também não se sabota assumindo de antemão que tudo dará errado. Ele olha, pondera, calcula e age. E se falhar, aprende. E se cair, levanta. Porque o fracasso real não está na queda, está na recusa covarde de tentar. Por isso, da próxima vez que a voz do pessimismo tentar te paralisar, responda com coragem. E se der certo? Não, o que posso fazer para aumentar as chances de sucesso? O estoico não alimenta o pessimismo, ele alimenta a ação, o pensamento claro e a responsabilidade por aquilo que está, de fato, sob seu controle. Porque no final, o mundo não é de quem acha que não vai funcionar, é de quem faz funcionar. 10. Isso não é justo comigo. A armadilha invisível da vítima. Cuidado. Toda vez que sua mente grita, isso não é justo comigo, você não está apenas reconhecendo a dureza da vida, está muitas vezes construindo sem perceber a própria cela. A vida não foi feita para ser justa, foi feita para ser imprevisível, imparcial, indiferente às nossas expectativas. Marco Aurélio nos lembra com clareza brutal: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará a força. E essa é uma das verdades mais duras e libertadoras que um ser humano pode ouvir. A vida não te deve equilíbrio, o mundo não te deve conforto, as pessoas não te devem justiça. Mas você deve a si mesmo a responsabilidade por sua própria mente, por suas próprias escolhas, por suas próprias reações. O estoico não se permite vestir a fantasia da vítima. Ele entende que chorar pelo que não controla é regar uma planta que nunca dará frutos. Sêneca também nos alerta: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E quanto tempo você já desperdiçou lamentando a vida que gostaria que fosse, em vez de agir sobre a vida que é? A injustiça existe. O mundo é imperfeito e sempre será. Mas permanecer apontando para fora, esperando que o universo te peça desculpas, é escolher a prisão do ressentimento. O estoico escolhe outro caminho. Ele respira, aceita e pergunta com coragem e clareza: o que está sob meu controle? Se algo pode ser feito, ele faz. Se não pode, ele solta. E segue, porque lamentar a injustiça te acorrenta ao problema. Mas agir dentro do que você controla te liberta. Por isso, da próxima vez que a mente te empurrar para o papel de vítima, lembre-se: o mundo não precisa ser justo para que você seja forte. O mundo não precisa ser perfeito para que você encontre paz. A liberdade não mora no que acontece lá fora, mora na escolha silenciosa que você faz aqui dentro. Conclusão poderosa: pessoas inteligentes entendem uma verdade simples, porém poderosa. O que você fala revela quem você é. E muitas vezes, ficar em silêncio é a resposta mais poderosa que você pode dar ao mundo. Escolha suas palavras, ou elas escolherão quem você será aos olhos dos outros. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça: deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se quiser continuar nessa jornada de crescimento, te convido a assistir este outro vídeo que está aparecendo aqui na tela.